Oi gente, tudo bem? Então, muita gente me pergunta como que eu fiz para vir para a Bélgica e como eu tenho meu trabalho de comissária hoje, então eu decidi contar a minha história para vocês. Meu nome é Jéssica Dias Chaveiro, nasci em Goiânia, Goiás, e quando a gente era muito pequeno, eu e meu irmão, meus pais decidiram participar do movimento Sem Terra. Para as pessoas que não conhecem, o movimento Sem Terra é quando um grupo de pessoas eles decidem invadir um lugar que normalmente não tem dono, até o governo dar esse lugar para eles. Assim, é um processo complicado, porque não é fácil. As pessoas são expulsas dos lugares, há muitas brigas, as pessoas têm que ficar se mudando. Então meus pais participaram disso e eu me lembro de bem pequenininha que a gente, né, tinha que ficar se mudando bastante e que a gente nunca tinha uma casa para morar e assim, sossego. A gente morava também naquelas casas de lona, aquelas lonas pretas, então nada de luxo ou nada. Não tinha toaletes normais, né, banheiros, e também não tinha eletricidade e essas coisas. Então, depois de muitos anos, o governo decidiu dar as terras pra gente, para as outras pessoas, né? Então, finalmente, meu pai pôde construir nosso rancho e construir nossa casa de madeira, né, e tudo. Então, lá passamos também muitos anos das nossas vidas, até o meu pai conseguir fazer um barracão, fazer uma casa normal, com tijolos e tudo. Me lembro, assim, da primeira vez que, quando meu pai construiu a casa, que colocou eletricidade lá em casa e que tinha, assim, uma lâmpada, que ele colocou a primeira lâmpada na sala e que eu fiquei encantada com aquela lâmpada porque era, assim, algo muito incrível, né? Você apertava o botão, a luz acendia e era muito bonito, era muito diferente de lamparina, né? Nunca vou esquecer esse dia e foi, assim, um dia que eu vou levar para sempre na minha vida. Também, assim, nessa época eu não tinha brinquedos, ou, assim, eu brincava com espiga de milho, pentear o cabelinho das espigas de milho e fazer como boneca. Quem já fez isso, levanta a mão. Então, assim, a gente não tinha muita coisa, sabe? Quando a gente ia na cidade, quando eu podia ir na cidade e via minha prima, ela tinha Barbies e eu ficava encantada com as Barbies dela, porque eram Barbies. E mesmo que eram usadas e tudo que ela também ganhava, assim, era muito legal. E era muito legal brincar com brinquedos e bonecas de verdade. Eu lembro quando meu pai ele ia na cidade vizinha, aí ele comprava bolacha, ou ele comprava iogurte e essas coisas. E eu lembro que eu escondia do meu irmão, porque o meu irmão ia lá e comia minhas comidas. E eu queria guardar pra, né, pra durar muito tempo, porque a gente não tinha assim todo dia. Eu lembro que ele ia lá e comia a minha comida. E até hoje, gente, ele come a minha comida, sem permissão. E então foi assim, a gente teve então uma infância assim muito simples, mas o que marcou nas nossas vidas, infelizmente, não foi a pobreza, não foi a necessidade, e sim os problemas familiares que a gente teve bastante. E assim, eu não vou expor, né, a minha família, mas a gente teve muito problema, assim, quando a gente era criança, e a gente ficou um pouco assim traumatizado com todos aqueles problemas, porque a gente não tinha paz, a gente não teve uma infância de pais felizes, de uma família feliz. Infelizmente, e isso ficou muito tempo na nossa cabeça. Esse trauma, ele trouxe depois para nossas vidas consequências, e infelizmente foi isso o que abalou muito a gente quando era pequeno. Chegou um ponto assim que o meu pai separou da minha mãe, e a minha mãe teve a oportunidade nessa época de vir para a Bélgica trabalhar. Então a gente ficou com meu pai e ela teve a oportunidade de vir. Eles já tinham separado e minha mãe ficou aqui 3 anos. E ela sofreu bastante. A minha mãe, eu tenho tudo a agradecer a minha mãe, a Deus e a minha mãe, né?
ela sofreu bastante, foi guerreira, e depois de 3 anos ela conseguiu me trazer e trazer o meu irmão. E foi aí, gente, que a nossa vida, assim, teve um rumo totalmente diferente do que algum dia eu poderia imaginar. Então, assim, a gente veio pra Bélgica, não foi fácil. No primeiro ano eu chorei bastante, fui muito rebelde com a minha mãe. Eu chorava porque eu queria ir embora, eu odiava que aqui é muito frio, no inverno, infelizmente, é muito triste. Sabe, as pessoas são mais frias, não é igual ao Brasil, é totalmente um mundo diferente. Eu nunca tinha pensado, né, na minha vida, que eu morava na roça, eu nunca tinha visto outra pessoa falar outro idioma, nunca tinha visto, entrado ou visto um avião de perto, né? Então foi uma mudança assim gigantesca, enorme, e eu sofri bastante no início, porque eu também não falava inglês. O inglês do Brasil naquela época, infelizmente, era muito baixo, assim, não era o suficiente, né, pra ter uma conversação ou conversar. Não sabia de nada de inglês ou outra língua, gente. Então, assim, foi um processo muito difícil. A gente sofreu de novo. Era um sofrimento, assim, diferente, né? Porque a parte dos problemas de família já não eram como antes. Então, depois de uns anos, né, de um ano, eu aprendi a falar holandês. Aqui na Bélgica se falam 3 línguas. E eu aprendi a falar holandês e fui para a escola. Comecei a estudar turismo. E por que eu queria estudar turismo? Porque o meu maior sonho era ser aeromoça. Mas, assim, estudei, mas chegou a um ponto que eu queria dinheiro, que eu queria, né, comprar minhas coisas e tudo. E eu falei, vou parar de estudar, não vou fazer universidade. Eu parei de estudar e foi o pior erro que eu fiz na minha vida. Foi, assim, um erro que eu paguei muito tempo por ele. Então, um grande arrependimento meu. Eu parei de estudar e fui trabalhar. E nisso teve muita assim, pressão psicológica da minha família, ou de amigos, ou chegados, e assim que eu não ia ser nada na vida mesmo, que a minha mãe tinha lutado tanto pra gente vir aqui pra Bélgica e que eu tinha jogado a minha oportunidade fora, que eu era nova, que eu podia falar outros idiomas e que eu não ia ser nada na vida. Eu escutava isso sempre, sempre. Muita gente não sabe, mas eu sofria muito com isso. E no trabalho que eu trabalhava, né, eu também sofria muito bullying. E eram as pessoas me contando, né, porque eu sempre fui muito magra. E sempre foi assim. E então eu pesava mais ou menos 43 quilos ou assim. E as pessoas me machucavam muito no meu trabalho, falavam sempre, nossa, você tem anorexia, nossa, você é muito magra, nossa, que horror, nossa, como que você consegue viver assim? E eu tinha apelidos, magrela, seca, todas essas coisas. E as pessoas não sabem que isso pode destruir uma vida, pode destruir o coração das pessoas. Então já tinha juntado pressão psicológica de eu não ter estudado, da minha família, de eu não ser nada na vida, e juntou a questão de eu ser muito magra, de eu ser feia, de eu ser horrorosa, que eu tinha anorexia, e sabe, gente, só sabe quem passa por isso ou quem já passou por isso. Infelizmente é muito, muito dolorido, e as pessoas não sabem a dor que é de chamar uma pessoa de magricela, ou de seca, ou de gordo. Isso destrói a pessoa. Eu passei por isso. E eu entrei em depressão. Chegou um tempo que eu chorava tanto. Só a minha mãe e o meu ex-namorado presenciou e viu que eu tava acabada. Eu chorava tanto que, sabe, eu queria morrer. Passou muito tempo eu tentando, mesmo acreditando em Deus, indo na igreja, passou muito tempo com esse sentimento que eu não era nada, que eu era um lixo, que eu era feia, que eu era magricela, que eu era um saco de osso. Gente, isso, eu pensei que eu ia morrer, sério.
Mas, graças a Deus, o Senhor se interveio na minha vida, não sei se essa é a palavra certa, mas Deus me ajudou, eu consegui sair dessa. Depois de um tempo, eu não era mesmo feliz com o meu corpo, paguei um personal trainer, eu engordei uns 8 quilos em quase 2 meses. Dei a volta por cima, participei de um concurso de Miss. Sabe, eu decidi lutar por mim mesmo e eu decidi sair dessa. Saí desse trabalho que me oprimia, que me deixava no chão. E comecei a fazer trabalhos também de modelo, que eu sempre gostei, e eu tive a oportunidade e eu fui fazer. Entrei na dança, comecei a dançar, comecei a ganhar a minha autoestima de volta. E assim, foi uma viravolta na minha vida. Eu tava lá embaixo e Deus me deu a força e eu consegui chegar em cima, onde eu confiava em mim mesmo e eu sabia que eu não era aquilo que as pessoas falavam. Então, quando eu já estava vivendo assim, com mais confiança em mim mesmo, mas não totalmente, porque a minha amiga, uma boa amiga minha, ela falou assim pra mim, eu tava trabalhando num birro, num escritório nessa época, e ela falou pra mim, Jéssica, eu vou mandar o meu currículo pra empresas de aviação, porque eu quero ser aeromoça e eu fiz o curso no Brasil e tudo, e por que você não manda também? E assim foi pra mim, assim, já foi assim, uma coisa assim, não vou me deixar machucar, porque esse sonho aí acabou. Eu não estudei, então pra mim eu falei pra ela, não fiz universidade, eu não estudei mais, eu não vou conseguir um trabalho desse nunca. Eles não vão me querer e eu também não tenho mais, já tô velha, já tô me sentindo velha também pra isso. Eles pegam as meninas talvez bem novinha. E o que aconteceu? Ela mandou o meu currículo pra mim, porque eu não acreditava em mim mesma. Ela mandou. Eu falei assim, pode mandar. E tudo, e continuei trabalhando e tudo. Depois de, acho que 2 semanas, eu recebo um e-mail me convidando pra entrevista. E eu pensei, oh my God, esse e-mail é pra mim mesmo? Tipo, eu fiquei assim muito abismada, sabe? Não pensava que eles iam mandar um e-mail pra mim. Aí eu já pensei também na minha cabeça, não vou ter esperança, não vou falar pra ninguém, vou na entrevista, se passar, passei. Se não passar, também não vou colocar no meu coração. Fui pra entrevista, fiz a entrevista e tudo, foi o dia todo e tudo. E aí depois, acho que de 3 semanas, eu já tinha até deixado. De umas 3 semanas eu recebi um e-mail. Parabéns, você passou na entrevista e você está selecionado para o nosso treinamento. Gente, nesse dia eu chorei e eu fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras e eu decidi não contar também para ninguém. Só contei para minha mãe e para o meu padrasto e para minha amiga que sabia, né? Então eu falei para Deus, Senhor, se Deus me deu essa oportunidade, se o Senhor me deu essa oportunidade, eu vou fazer de tudo para mim passar esse treinamento, porque para honrar a oportunidade que o Senhor me deu. Gente, foi muito difícil, o treinamento foi muito difícil. Eu pensava que eu não ia conseguir. Até nadar, a gente tem que nadar, eu não sabia nadar, eu peguei aula particular para nadar. Eu fiz de tudo, não tinha vida, desapareci do mundo. Foi muito difícil, eu chorava, muitas vezes eu chorava, porque eu pensava que eu também não ia conseguir, porque era muito avançado, assim, um nível muito alto, é muito difícil. Mas, graças a Deus, Deus me ajudou e eu passei o treinamento, ganhei o meu contrato. No dia que eu recebi as minhas asas, né, que é a formatura, eu chorei e foi um dia assim muito marcante, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, porque eu pensava que não podia, mas eu podia e eu consegui. E então foi uma surpresa para minha família, meus amigos, ninguém sabia, pensavam que eu estava fazendo um curso de inglês ou assim, mas eu venci. E
E isso é uma coisa assim muito, muito gratificante pra mim. É uma coisa assim muito importante que aconteceu na minha vida. Quando eu chego num hotel, nesses lugares, eu coloco meu joelho no chão e eu agradeço a Deus. Eu me olho no meu uniforme, coloco meu chapéu e eu fico tão feliz, eu fico tão agradecida, o meu coração é tão agradecido por causa disso. Eu já conheci lugares incríveis, já tive em Dubai, já tive em Hong Kong, já tive em tantos países. Isso pra mim é muito gratificante. E quando eu chego num lugar desse, assim, fico admirando, fico vendo a cultura, as pessoas, são coisas assim que eu nunca imaginava, né? Lá na roça, lá no fim do mundo, eu nunca imaginaria que o Senhor ia me colocar num lugar desses hoje. E outras pessoas, outras nacionalidades, e eu sou encantada com as coisas que eu vejo, os lugares que eu vou. Hoje eu tenho condições de comprar o sapato que eu quero, posso comprar a roupa que eu quero, posso comprar 1000 iogurtes, posso comprar 1000 bolachas, sabe? Assim, não sou rica, mas graças a Deus tenho algo muito melhor agora do que eu tinha antigamente. Eu tô aqui em casa, eu tenho esses sapatos, eu tenho um closet e antigamente nunca pensei em ter essas coisas mesmo. E eu sou muito grata, tenho um coração muito grato por tudo, por cada dia, por Deus, né, ter me colocado aqui hoje. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que há muito mais para sua vida, há muito mais do que você imagina, mais do que você pensa que você um dia sonhou. Acredite nisso. E, muito importante, gente, acredite em você, acredite que você pode, tente. Se eu tivesse tentado antes, eu já estaria vivendo nessa vida muito antes, eu já estaria viajando e trabalhando muito antes, mas eu precisei de uma amiga para me dar um empurrão, e nem sempre a gente tem uma amiga assim na vida do nosso lado. Então, acredite em você, tente. Se você não tentar, você já decidiu falhar, você já decidiu não conquistar nada. Então tente. O que você vai receber pode ser um não e pode ser um sim. Há uma possibilidade. Então acredite em você mesmo. É a mensagem que eu quero deixar para vocês. Por favor, acredite em você mesmo. E há muito mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Marque amigos e amigas aqui. E um beijo pra vocês e acredite em vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea, into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason, but I'll cherish every day until you come my way this season. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives in